Então, olá, eu sou a professora Elismara, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Brasil, e faço parte do grupo de estudos e pesquisas em política educacional e avaliação, o GPEA, que é o nosso grupo de estudo vinculado ao programa de pós-graduação em educação aqui na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Essa pesquisa, especificamente, né, intitulada aqui, a Pesquisa sobre Avaliação em Larga Escala no Brasil, ela está vinculada à minha pesquisa de doutorado em educação, que foi finalizada no ano de 2018, e que eu venho também continuando o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao campo da avaliação educacional, especificamente sobre avaliação em larga escala, tá? Nesse trabalho especificamente, o nosso recorte está em analisar as pesquisas que foram produzidas entre os anos de 2012 a 2020. Porém, nesse trabalho, aqui nesse momento na apresentação, eu trago um recorte de 2012 a 2016, porque ainda a pesquisa está em andamento, né, esse processo de levantamento. Por que nós partimos do ano de 2012? Nós temos uma pesquisa aqui no Brasil, das autoras Bauer e Reis, que elas fizeram um levantamento até o ano de 2011, trazendo as pesquisas que retratam sobre avaliação em larga escala. Então, tendo como objetivo dar continuidade, né, a essas discussões e considerando que as outras pesquisas já apontaram a respeito da temática, nós partimos a partir do ano de 2012, tá? Bom, então o objetivo desse trabalho é compreender como as pesquisas têm abordado as discussões sobre avaliação em larga escala em suas produções acadêmicas aqui no Brasil, de 2012 a 2016. Bom, a pesquisa, ela tem uma metodologia de cunho qualitativo, né, e nós fizemos um levantamento de teses e dissertações apenas no banco de teses e dissertações da CAPES, a respeito da avaliação em larga escala no Brasil. Então, nós não fizemos uso de outro portal a não ser o da CAPES. E nós fizemos uma análise dessas teses e dissertações localizadas, né, categorizando esses trabalhos de acordo com os temas abordados nessas pesquisas. Bom, qual foi o percurso da pesquisa? Então, para que a gente pudesse fazer esse levantamento, nós sabemos que, quando se trata de avaliação em larga escala, são muitos termos utilizados, como avaliação externa, avaliação em larga escala, avaliação de sistemas, entre outras terminologias. Nesse trabalho, nós fizemos o uso dos seguintes termos para que a gente pudesse encontrar trabalhos relativos ao que nós estávamos procurando. Então, nós procuramos a partir das seguintes expressões, lá no portal da CAPES: avaliação em larga escala, avaliação de larga escala, porque alguns trabalhos fazem uso assim, e uso dos resultados das avaliações em larga escala, né? E nós selecionamos também, né, 149 pesquisas que tematizam sobre avaliação em larga escala e enfocam de maneira mais específica o ensino fundamental. Então, nós não consideramos nesse trabalho pesquisas que retratassem a educação infantil ou o ensino médio, apenas o ensino fundamental. Então, desse total de trabalhos, 149 pesquisas, 105 são dissertações e 44 são teses. E 26 trabalhos abordam especificamente sobre o uso dos resultados das avaliações em larga escala no contexto escolar, que é o nosso foco específico de análise nesse trabalho. Bom, nós fizemos também um levantamento de quantidade de teses e dissertações por região. Então, nós identificamos que há uma maior concentração de trabalhos na região sudeste, como vocês podem ver, com 76 trabalhos, posteriormente na região sul, com 39, centro-oeste com 17, nordeste com 11, norte com 6, totalizando aí 149 trabalhos. Mas a região sul e sudeste, nesse período que nós pegamos a pesquisa, houve uma maior concentração de trabalhos. Bom,
Nós analisamos, então, especificamente essas 26 pesquisas que abordam sobre o uso dos resultados das avaliações em larga escala, tanto municipais, estaduais e ou nacionais, no contexto escolar. Então, a maioria dessas teses e dissertações, 16 especificamente, desenvolveu estudos sobre o uso dos resultados das avaliações em larga escala nacionais no contexto escolar. Então, aqui no Brasil nós temos o SAEB, que é o nosso Sistema de Avaliação da Educação Básica, e decorrente do SAEB, nós temos o IDEB, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, há muitos trabalhos discutindo sobre os impactos dessa política no contexto escolar, do IDEB, enfim. Então, nós fizemos uma análise, observamos que há uma ênfase de pesquisas que abordam essas avaliações em nível nacional. Em 5 pesquisas especificamente, o enfoque foi sobre as avaliações estaduais, ou seja, os estados que elaboraram seus próprios sistemas de avaliação. E apenas um que foi das avaliações em larga escala municipais. E outras 4 versaram sobre as avaliações em larga escala em mais de uma instância, né, tanto municipal, estadual e nacional. Então, aqui, os autores relativos a cada categoria, né, tanto aqueles que retrataram em nível nacional, estadual, municipal, e nas 3 instâncias, né, municipal, estadual e nacional. Bom, de forma geral, claro, toda uma análise mais aprofundada, mas trazendo alguns aspectos aqui relacionados, os trabalhos apontam que essas avaliações em larga escala, como que elas são usadas dentro da escola? Tanto para diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem dos alunos na escola, também como para planejamento, organização e reorganização das ações pedagógicas no contexto escolar. E também, muitas vezes, são utilizados esses resultados para alcançar, posteriormente, melhorias nas aprendizagens dos alunos, a partir dos resultados dessas avaliações em larga escala, que as pesquisas apontam, né? E as pesquisas também revelaram que, a partir dos resultados dessas avaliações em larga escala, foi possível identificar algumas mudanças nas práticas docentes dos professores, né, nas práticas dos professores, com o objetivo de alcançar bons resultados também nas avaliações externas, né. Um trabalho especificamente identificou que são usados esses resultados também para o processo de autoavaliação da escola, né, considerando o trabalho dos professores desenvolvidos em sala de aula. E outro trabalho também identificou que um outro uso feito, né, apontado aí pelas pesquisas, é para o processo de formação contínua dentro da escola, tá? Bom, algumas considerações finais. Podemos inferir que as pesquisas aqui elencadas, elas retratam diversos usos dos resultados dessas avaliações em larga escala, no contexto escolar, que contribui também para que a gente possa estruturar algumas tendências de uso dessas avaliações em larga escala e também algumas implicações disso no contexto escolar, né? Então, quais são as tendências de uso desses resultados? Embora a gente tenha um número significativo sobre as avaliações em larga escala no contexto brasileiro, conforme também já apontado pelas autoras Bauer e Reis, nós identificamos que há uma ênfase desses trabalhos abordarem as avaliações em larga escala nacionais, né, escassas pesquisas nesse período de tempo, né, que retratam algumas realidades estaduais e mais especificamente as municipais, certo? Bom, e aqui algumas referências utilizadas no trabalho e gostaria de agradecer aí a atenção de vocês para com a organização desse trabalho. Só vou parar aqui a gravação. Então, agradeço. Muito obrigada.